Carneiro. E, começando o seu governo, o seu trabalho, ele observou que a área em torno do palácio ainda precisava de muitas obras para poder se ter uma sede de governo digna desse nome. Mas ele notou particularmente que o trecho da cidade de maior movimentação de público era justamente esse trecho da beira do rio, entre uma escadaria e outra, as duas escadarias do lado, a Rua do Comércio e o Palácio, a Rua do Comércio do primeiro distrito, a Rua do Comércio do segundo distrito e o Palácio. Então era uma movimentação muito intensa nesse centro da cidade, mas que a beira do rio estava muito suja. Mato crescido, lixo, entulho e juntando insetos e todo tipo de animais peçonhentos e oferecendo risco, inclusive, para a saúde das pessoas que transitavam ali. Então ele observou isso e disse: eu preciso fazer uma limpeza nesse trecho de rio todinho aqui, do mercado até lá em cima da Ganeira, pegar esse trecho todo e precisa limpar de um lado e do outro. O coronel Fontenelle de Castro, que era um dos principais auxiliares do Guiomar Santos e foi um dos construtores do Acre, disse assim para ele: governador, eu tenho uma pessoa certa para fazer isso. E então mandou um recado para o senhor Raimundo Irineu Serra, mestre Irineu, que liderava uma comunidade num ponto distante, próximo à colônia Custódio Freire, e onde seria futuramente a colônia Custódio Freire, a meio caminho entre a cidade lá, que estava se assentando naquelas terras altas com a sua comunidade, da qual ele era um líder espiritual. E Fontenelle, que conhecia o mestre Irineu há muitos anos, mandou então chamar. O mestre veio com cerca de uns 40 homens. Começaram às 5h30 da manhã, com o sol começando a mostrar seus primeiros raios, e trabalharam o dia inteiro sem descanso. E quando foi entardecer, no final da tarde, mais ou menos por essa hora, eles deram por concluído o trabalho com tudo limpo e mato batido e o lixo recolhido e a beira do rio de um lado e do outro totalmente limpa e oferecendo um trânsito fácil e uma paisagem mais bonita e limpa para as pessoas. Então vieram se apresentar: governador, o trabalho está pronto. Guiomar desceu as escadarias e encontrou-se com aquela tropa de homens liderados por aquele senhor, um homem negro de quase 2 metros de altura, muito forte, e todos cansados do trabalho, mas mostrando a alegria do dever cumprido. E o Guiomar então agradeceu e disse: quanto é que custa o trabalho? O mestre Irineu então respondeu para mim: não precisa pagar nada, eu fiz por colaboração, mas se algum dos homens quiser receber alguma coisa, é só falar. Aí todos disseram: não queremos nada. Então o mestre voltou a falar e disse: mas governador, se o senhor nos permitir, eu quero fazer um pedido. Nós já estamos cansados e o lugar que nós moramos é muito longe. Se o senhor nos der um transporte daqui até a Vila Ivonete, até a entrada do ramal, do varador, para que a gente possa então atravessar o São Francisco e subir para a nossa terra, então nós lhe agradecemos. Guiomar então providenciou um caminhão que transportou os homens até a Vila Ivonete e de lá seguiram a pé para o Alto da Santa Cruz, lugar que depois ficou conhecido como Alto Santo, morada do mestre Raimundo Irineu Serra e daquela comunidade de seus discípulos que ele foi assentando ali em redor da casa dele. Desde então estabeleceu-se uma parceria, uma amizade que duraria para o resto da vida entre o mestre Raimundo Irineu Serra e o Guiomar dos Santos, que foi governador, depois deputado federal, autor do projeto que criou o Estado do Acre, passou o Acre à condição de Estado, e depois senador da República. E sempre que o Guiomar vinha ao Acre, morando em Brasília, se hospedava na casa do mestre Irineu, passava por lá dias e noites, e conversavam, eram grandes amigos e fizeram muitas coisas juntos. Essa história, eu acho que é a de um encontro que é muito significativo para a história do Acre, para a formação da nossa cultura, para a formação do nosso povo e para
construção desse Acre que nós temos hoje, do qual nós somos herdeiros. E também ela significa o seguinte, que o povo do Acre, aqueles que vivem integrados à cultura, à natureza, à floresta e à história dessa gente que se formou aqui, nessa extremo ocidental da Amazônia brasileira, é um povo que sabe cuidar. De destruir, de acabar com as coisas, nós não entendemos muito não, mas de cuidar delas, de zelar, de fazer com que fiquem limpas, fazer com que fiquem agradáveis, fazer com que sirvam à saúde das pessoas e de toda a humanidade, disso nós entendemos. Durante muito tempo, o Acre quase esqueceu a sua tradição de cuidar. Nós somos o estado que tem na Amazônia a maior porção de floresta preservada, a maior porcentagem de áreas de proteção ambiental de diversos tipos. Nós somos o estado da Amazônia que tem as nações indígenas em condições melhores de vida e mais preservadas. Nós somos o estado da Amazônia em que a população rural, principalmente os seringueiros, são mais organizados em associações, sindicatos, cooperativas, tem escola, tem posto de saúde, e isso graças a uma luta e a uma tradição que nós desenvolvemos desde o início da ocupação de tomar de conta do que é nosso, de lutar para conseguir essa terra, de lutar liderados por heróis como Galvez, Plácido de Castro, José de Carvalho e tantos outros, para conquistar esse pedaço de terra para o Brasil e depois de tomar de conta dele, e de tomar de conta da floresta que existe nele, porque é dessa floresta que nós vivemos, e é dessa floresta que nós vivemos não apenas materialmente, mas também espiritualmente, como a comunidade do mestre Irineu vivia, cultivando um ensinamento desde as nações indígenas até remontando aos incas, que é o ensinamento do uso da ayahuasca, que ele batizou com o nome de Daime. Nós queremos continuar tomando de conta disso e queremos aproveitar esse momento em que o poder público do Acre novamente começa a recuperar a capacidade dos acreanos de cuidarem do Acre, que o poder público do Acre, através do governo da floresta, liderado pelo governador Jorge Viana, está novamente desenvolvendo nos acreanos a capacidade de conquistar todos os dias essa terra para si mesmos e para o Brasil, a capacidade de não esquecer da nossa memória, da nossa tradição. Agora que este governo recuperou o palácio que Hugo Carneiro e Guiomar Santos construíram, que ficou abandonado e destruído durante tanto tempo, agora que o nosso governo começa a recuperar o patrimônio histórico do nosso povo, que foi praticamente destruído durante tantos anos de invasão que nós sofremos aqui, então agora é hora da gente retomar o contato entre o mestre Raimundo Irineu Serra e o poder público do Acre, para que comunidade e governo juntos possam fazer aquilo que deve ser feito para que o Acre permaneça Acre. Portanto, para simbolizar este reencontro do Acre consigo mesmo e este reencontro de Raimundo Irineu Serra com o mestre, com o governador Guiomar Santos, é que nós vamos assistir à entrega de um documento singelo, de uma carta de Dona Peregrina Conserva, esposa do mestre Irineu, ao governador Jorge Viana, ao prefeito Raimundo Angelino e aos representantes do governo federal do Fundo do Patrimônio Histórico